Olá! Hoje falaremos sobre sustentação oral virtual durante esse momento de pandemia que estamos vivendo. Quais são os cuidados que os advogados precisam ter? Como elas estão acontecendo? Você quer saber mais? Então vem comigo! Pessoal, antes de mais nada, eu digo para vocês que a sustentação oral ela é uma ferramenta muito poderosa que o advogado tem de chamar a atenção oralmente para os pontos de maior interesse do seu cliente naquele processo. Então é muito importante que você tenha muito cuidado e se prepare para esse ato. Durante a pandemia, essa questão não mudou e a sustentação oral continua sendo de extrema relevância nos julgamentos. Mas algumas situações me chamaram muito a atenção e é sobre essas situações que eu quero falar hoje. De uma maneira geral, tenho visto muitas críticas dos magistrados à advocacia, por entenderem que os advogados não estão respeitando a formalidade do ato que a sustentação oral exige. Isso tem acontecido em muitos casos. Eu vi inúmeras reportagens sobre essa questão. Vi advogada fazendo sustentação oral dirigindo, advogado fazendo sustentação oral deitado na rede, advogado que esqueceu de sair da sala virtual, se levantou, estava de cueca. Enfim, inúmeras situações, no mínimo, constrangedoras. Por isso, as dicas desse vídeo são tão valiosas e devem ser observadas por nós, advogados, no ato da sustentação oral. A primeira dica que eu te dou é: analise o regimento interno do tribunal que você vai sustentar. Isso fará com que você não seja pego desprevenido durante a sua sustentação oral. A segunda dica que eu te dou é: utilize trajes adequados, como se você fosse fazer uma sustentação oral presencial. A sustentação oral, ela precisa ser levada a sério e o traje é muito importante. A terceira dica que eu te dou é: se você tiver beca, utilize. Caso contrário, verifique no regimento interno do tribunal se o uso ele é obrigatório ou facultativo. Pelo que tenho visto, a maioria dos tribunais tem entendido que o uso é facultativo. A minha quarta dica é: evite fazer sustentação pelo celular. Se você tiver a opção de fazer pelo computador, é muito melhor. Se você não tiver essa opção, a minha sugestão é: deixe o seu celular em um lugar fixo, em que você não fique movimentando enquanto você está falando. Isso é muito importante e vai garantir uma melhor qualidade da sua sustentação oral. Quinta dica: entre na sala virtual sempre com o seu microfone desligado. Só fale quando você for chamado, seja pelo seu nome, número da OAB ou número do seu processo. Sexta dica: esteja presente na sala de julgamentos virtuais quando o presidente ou o responsável pelo colegiado te chamar. Se justamente na hora que te chamaram você está com problema para acessar o sistema, você precisa informar imediatamente para a secretaria. O não comparecimento pode acarretar consequências previstas no regimento interno de cada tribunal. Pessoal, além dessas dicas, algumas outras questões que eu falarei um pouco mais rapidamente merecem a nossa atenção. Devo fazer a sustentação oral em pé ou sentado? A maioria dos tribunais tem entendido possível que os advogados façam a sustentação oral sentado, mas eu vi um caso em que um advogado no Supremo Tribunal Federal fez a sustentação oral em pé e foi super elogiado pelos ministros. Seja ainda mais pontual e objetivo. Isso já é o que nós, advogados, devemos fazer em sustentações orais presenciais, mas com a pandemia, essa questão ficou ainda mais evidente. Portanto, seja o mais breve possível e vá diretamente nos pontos que você precisa chamar a atenção. Por fim, evite ler o computador enquanto você está sustentando oralmente. Se você é advogado daquele processo, deve conhecê-lo muito bem a ponto de conseguir falar sem ter que ler nenhum documento. Essas foram as minhas dicas de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas minhas redes sociais, no YouTube e no Instagram. A gente se vê. Tchau, tchau!